Oi pessoal, o assunto de hoje é síndrome metabólica, um transtorno complexo inflamatório representado por um conjunto de fatores de risco que predispõe a pessoa a morbidades, mortalidade por doenças cardiovasculares. Então, tanto a doença cardíaca quanto a doença cerebral, ou seja, o famoso AVC, acidente vascular cerebral. E normalmente ela vai estar relacionada à disposição daquela gordura central e à resistência à insulina. Os riscos, eles estão associados não só a essas doenças coronarianas, não só ao diabetes, mas também à esteatose hepática, que é aquela gordura no fígado, a apneia obstrutiva do sono, a psoríase, pré-eclâmpsia, alguns tipos de câncer, como mama, rins, vesícula, próstata, cólon, a doença da gota, insuficiência renal crônica, síndrome do ovário policístico, ou seja, a síndrome metabólica ela te predispõe a outras doenças e ela associa diferentes doenças. Ela é uma síndrome, então ela vai se caracterizar por um conjunto de sintomas e sinais físicos, bioquímicos que acabam ficando alterados, se associando, esses sintomas vão se associando entre si e vão comprometendo a saúde. Por algum tempo, as diferentes instituições no mundo tinham parâmetros diferentes para associar esses componentes e relacionar o diagnóstico, até fechar o diagnóstico de síndrome metabólica. Mas em 2004, um grupo de especialistas dos 5 continentes, especialistas assim, de saúde pública, de diabetes, de cardiologia, de nutrição, genética, epidemiologia, metabolismo. Esses especialistas se reuniram e eles elaboraram uma diretriz diagnóstica simples e de ampla utilização para a síndrome metabólica. Essa nova definição, ela tem como diagnóstico principal a circunferência abdominal, a obesidade central. Você já deve ter ouvido falar da obesidade em formato de maçã. E tem o formato de maçã e o formato de pera. O formato de maçã é aquela obesidade que fica na região abdominal. Especificamente nesse caso, você tem que pôr atenção, pegar a fita métrica e pôr atenção na tua circunferência mesmo de abdômen. Sendo que para os homens esse número não pode ultrapassar 102 centímetros. E para as mulheres não pode ultrapassar a 88 centímetros. E isso por si só já aumenta o teu risco cardiovascular. E daí essa é uma condição essencial que você vai associar a 2 ou mais componentes que foram estabelecidos. Que componentes são esses? Primeiro é a avaliação da glicose de jejum, que não pode ser maior que 100 mg por decilitro, ou então um diagnóstico prévio de diabetes. Considerando que às vezes você pode dar um Google e buscar ali valor de glicose de jejum associado à síndrome metabólica, talvez você ache o valor de 110 mg por decilitro. Mas acontece que, embora em muitos lugares você ache 110, o valor determinado nessa diretriz foi de 100 mg por decilitro. Um outro componente que é associado é com relação ao triglicerídeos. Ele não pode ser maior do que 150 mg por decilitro. Outro componente associado, o HDL colesterol, ou seja, aquele que a gente chama de colesterol bom. O HDL colesterol ele não pode ultrapassar 40 mg por decilitro para homens. Desculpa, ele não pode ser menor que 40 mg por decilitro para homens. E no caso das mulheres, ele não pode ser menor que 50 mg por decilitro. E, finalmente, a gente tem a pressão arterial como referência. Ela não pode ser maior que 130 por 85 milímetros de mercúrio. Então, o que é isso? 130 é aquele valor que a gente fala da máxima, 85 da mínima. No caso da medição da pressão arterial, você vai pensar o seguinte, que essa máxima, esse 130, corresponde ao momento da sístole, ou seja, no momento que seu coração bate e ejeta o sangue por todo o seu corpo. Esse valor é o 130, não pode ser superior a 130. E
O valor de 85 corresponde à diástole, ou seja, o momento em que o coração relaxa e recebe todo o sangue para depois esse sangue ser bombeado novamente, que é o que chamam de mínima. Esse valor não pode ultrapassar 85, mas não vai entrar em pânico se você fez uma medição da sua pressão arterial e ela deu esse número. Na verdade, esse número ele tem que estar associado para caracterizar uma síndrome metabólica, aquele valor de circunferência que eu falei, ele tem que estar associado a pelo menos mais um desses componentes que eu citei para você. Então, qualquer um desses componentes, qualquer dois deles ou mais, associados à circunferência abdominal, caracteriza uma síndrome metabólica. Para ter esse diagnóstico, você tem que falar com o seu médico. Mas, para cuidar dessa síndrome metabólica, você tem alguns caminhos importantes e a gente vai falar deles. Mas olha só, o principal que se associa, assim, que aumenta o fator de risco para o desenvolvimento da síndrome metabólica é o excesso de peso. Também, lógico, o potencial de resistência à insulina. São dois componentes significativos. Mas outros fatores podem estar associados, como por exemplo o estado pró-inflamatório do teu corpo. Se você está num estado pró-inflamatório por uma série de razões, você pode aumentar o teu risco de síndrome metabólica. Ou algum desequilíbrio hormonal, um perfil genético, ou por envelhecimento, ou por sedentarismo. Isso mesmo, o sedentarismo aumenta o teu risco de síndrome metabólica. E daí a gente chega no meu foco principal nesse vídeo, que é justamente a questão da atividade física. Claro que a gente tem a alimentação como um fator importantíssimo, fundamental, crucial, quando a gente fala em tratamento e prevenção da síndrome metabólica. Mas eu queria destacar o exercício, já que a gente tem um estudo de revisão de 2011 que aponta que a recomendação tradicional para o quadro de síndrome metabólica é aquela prevenção tradicional mesmo, de 150 minutos por semana, numa intensidade leve a moderada. Só que no caso do tratamento da síndrome metabólica, a recomendação é que você gradativamente aumente esse tempo, saindo de 150 minutos por semana, indo para 200, indo para 300 minutos semanais. E a intensidade, que ela saia da intensidade leve e caminhe para uma intensidade moderada, porque afinal de contas o exercício aeróbio ele promove a homeostase da glicose, ele melhora o perfil lipídico. Gente, a homeostase é aquela capacidade do corpo de manter o seu equilíbrio do organismo, né? De manter o seu equilíbrio interno, ainda que com interferências externas. Ele é capaz de se manter em equilíbrio. A homeostase da glicose acontece é promovida pelo exercício aeróbio, que também melhora o perfil lipídico, ou seja, ele aumenta aqueles níveis de colesterol bom, de HDL, e diminui o triglicérides. E além disso, ele melhora a pressão arterial. Uma meta-análise de 54 estudos longitudinais randomizados controlados mostrou que o exercício aeróbio diminui substancialmente o risco de doenças e mortes associadas à hipertensão. Olha a importância do papel do exercício diante de uma síndrome metabólica e de todos os sintomas e doenças associadas. O Colégio Americano de Medicina do Esporte preconiza o treinamento de força em progressão gradual como um fator assim, de diminuição prevalente da síndrome metabólica. O que a gente está falando então? Que além do exercício aeróbio, o exercício de fortalecimento muscular tem um papel significativo no tratamento da síndrome metabólica. E você pode virar para mim e falar assim, Clara, mas eu não gosto de musculação. Não precisa, você pode trabalhar o seu fortalecimento muscular de outras maneiras. Você pode fazer pilates, você pode fazer treinamento funcional, exercícios de calistenia, enfim, existem outros recursos para você ganhar força muscular. Bom, enfim, para o estilo de vida, um estilo de vida através de uma alimentação saudável. Quando eu falo alimentação saudável, gente, eu falo de comida de verdade, eu falo de esquecer
aquele monte de industrializado, de alimentos processados, ultraprocessados. Quanto mais você ficar nas frutas, legumes, leguminosas, oleaginosas, né, todos os vegetais, os grãos, mais perto você está de uma alimentação saudável. É o famoso descasque mais, desembale menos. Ele vai ajudar significativamente e vai fazer uma dupla perfeita com uma prática de atividade física regular. Essa dupla, ela tem também, alimentação e exercício tem também um duplo benefício, porque ele tem uma ação tanto na prevenção da síndrome metabólica quanto no tratamento da síndrome metabólica. Gente, a gente vive falando de alimentação saudável e de exercício. Eu sei que você sabe o quanto isso é importante, mas agora, olha só, você tem mais um motivo para realmente implementar isso na sua vida. Porque a síndrome metabólica é uma doença inflamatória séria que te predispõe a outras doenças. E é um risco muito grande. Então, se você está tendo dificuldade de emagrecer, se você está tendo dificuldade de prevenir ou tratar a síndrome metabólica, eu vou deixar aqui a dica de você seguir, acompanhar o nosso grupo do Segredo da Leveza. É um grupo que eu tenho junto com uma equipe de nutrição, de psicologia, que acompanha e tem toda a força do grupo, né? Então é um grupo interdisciplinar em que as pessoas se encontram toda semana e se apoiam mutuamente nessa caminhada do emagrecimento, da reeducação alimentar, da qualidade de vida, do bem-estar e da saúde. E você pode saber mais sobre o Segredo da Leveza nos sites www.segredodaleveza.com.br ou pelo Instagram, @Segredo da Leveza. Você também pode saber mais, eu não sei onde vocês estão me assistindo, pode ser que você esteja me assistindo pelo YouTube ou pelo Instagram, enfim. Você também pode saber mais mais sobre saúde no meu canal do YouTube, Clara Aires Saúde, meu Instagram, @Clara Aires Saúde, Facebook, @Clara Aires Saúde, ou pelo meu site, claraaires.com.br. Enfim, tem todos esses caminhos, todos esses canais para você ter mais contato com mais informações sobre emagrecimento saudável, reeducação alimentar, saúde, superação da síndrome metabólica. E se você quiser participar do nosso grupo, é só nos procurar, faça um contato, tem lá os canais de contato no nosso site, tá bom? É isso aí, se cuida e vamos afastar a síndrome metabólica da nossa vida, tá bom? Beijos!